Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre os papéis da Petrobras, em especial o ticket de PTR4, que fechou o pregão do dia de hoje, 22/11, as cotações aqui de R$ 23,33. Uma leve queda aqui de 0,81%. Vamos entender aqui o que é que o mercado espera para o futuro da empresa com essa transição aí do governo. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, acionar o sininho e deixar aquele like maroto. E também compartilhar o vídeo com amigos e familiares. Aqui no canal a gente vai estar comentando sobre resultados trimestrais das empresas, das principais empresas da Bolsa. E também aqui comentar sobre notícias e fatos relevantes de diversas empresas e o que rola aí dentro do mercado. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Aqui então, a Suno lançou hoje na sua nota, por volta aí de meio-dia, que os analistas então eles preveem tempos sombrios dentro da Petrobras, ou seja, tempos obscuros, onde eles não sabem o que vai acontecer. Então, troca de gestor ou troca de presidente, e isso tudo faz com que mude também a metodologia de gestão ali da empresa, fazendo com que interfira ali nos seus resultados. Então, essa questão, esse tópico é bastante sensível e eles denominam aí como tempos sombrios. E eles também preveem menos dividendos. O que eles observam é que pode haver aí uma queda nos resultados, fazendo com que haja então essa diminuição nos dividendos. E a recomendação aqui então é de venda do papel. Eles também ressaltam aqui, entre aspas, que esse motivo de eles manter uma cautela aqui entre o papel da Petrobras é justamente o histórico passado aqui da empresa nas mãos do governo do PT. Então, ali principalmente entre os anos ali de 2015 a 2016, no auge ali das crises políticas do governo Dilma. Então, vamos comentar aqui uns pontos, como por exemplo, a cotação aqui da Petrobras, que está de R$ 23,33, e a gente vai observar um preço sobre o seu valor patrimonial de 0,82. Só que aí um ponto interessante que a gente observa é que o mercado, historicamente, ele negocia o preço da ação justamente sobre o seu valor patrimonial, justamente nessas médias. Então a média que o mercado esteve disposto a pagar é justamente de 0,83, sendo negociado hoje a 0,82, que mostra aqui um empate técnico, vamos dizer assim, dentro de uma margem. Mas o PL a gente já observa um PL aqui de 1,72, sendo que na média é negativa justamente por essas quedas absurdas aqui, onde o mercado não esteve disposto a pagar absolutamente nada pela empresa, sobre os seus lucros da empresa, justamente pelaquela crise política, onde na época de 2016 a Petrobras ela apresentou prejuízo. Então, os balanços da Petrobras apresentaram prejuízo, além de vários escândalos de corrupção que fez desabar aqui as cotações. E aí, quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma, assumiu o Temer, a gente observa que o mercado já começa a precificar e pagar até 11 vezes o seu lucro, e aí continua um PL positivo. Então, iremos considerar essa média aqui dos últimos 5 anos do preço sobre os seus lucros que o mercado esteve disposto a pagar para aplicarmos na nossa forma de Benjamin Graham adaptada. E também iremos utilizar a média aqui do preço sobre o valor patrimonial que o mercado esteve disposto a pagar também na fórmula. Então, só adiantando esses pequenos detalhes. Outro ponto interessante é que se você tivesse investido na Petrobras no início do ano, até o momento você teria recebido de volta 85,80% do seu patrimônio. Então, se você investiu aqui R$1.000, você teria de volta aqui 85% desse valor, ou seja, R$850 de volta só em dividendos. É absurdo o que a Petrobras entregou esse ano só em dividendos, fora a apreciação do papel, que foi aí de 30%, 40%. Quando a gente observa aqui no ano, a gente observa que a apreciação do papel ela chegou aos seus patamares aqui de preços de 34 vezes. Então, 34% ela subiu, fora aqueles dividendos. Então, praticamente você teria mais do que conseguido seu patrimônio investido de volta. E aí, desde o seu pico histórico, a gente viu uma queda aqui de quase 30%, de quase 40%, 38% de queda. Então, realmente, de fato, foi uma queda gigantesca aqui desde o seu pico, o seu último pico. Então, o que é óbvio que esses dividendos aqui de 85%, ou seja, esse ótimo dividendo yield aqui, ele não vai permanecer. Porém, se você pensar comigo, se os resultados caírem, os dividendos caírem, a gente vai ter um dividendo aqui talvez próximo aqui de 15%, de 20%, o que já é um dividendo excepcional, excelente. Porém, as pessoas elas se abalam com notícias
notícias e começam a especular o que pode acontecer e esquecem dos fatos e também dos fundamentos da empresa. Então, o que a gente vai observar aqui é que o mercado está bastante pessimista quanto à empresa. Eles prevê aqui uma queda nos seus lucros gigantesca, de 40, 50% de queda aqui nos seus lucros. E o que a gente vai perceber é que, lembrando que o setor aqui da Petrobras ele é um setor cíclico, ou seja, o petróleo, o barril de petróleo, ele é precificado a um preço dolarizado, a um preço internacional. Então, conforme aqui o barril de petróleo sobe, os lucros da empresa tendem a subir. Quando o barril de petróleo cai, então os preços do barril de petróleo caem, os lucros também tendem a cair. Lembrando que existe uma política aí especulativa e o governo já sinalizou esse desejo de precificar o preço do barril do petróleo a um preço nacional, ou seja, no real. Então ainda não se sabe como ele vai ser realizado, se vai ser negociado para fora a um preço internacional e aqui dentro no real. Então ninguém sabe ao certo porque ainda nessa fase de transição eles não deixam claro como isso irá ocorrer e por isso o mercado bate forte aqui nos papéis da empresa. E aí a gente vai então observar qual é a margem de segurança da empresa nesse momento. Lembrando aqui que eu peguei então as médias, vamos abrir aqui a fórmula. As médias que a gente então pega aqui do PL é de 6,63 e a média aqui do preço sobre o valor patrimonial de 0,83. Aqui é o lucro por ação atual de R$ 13,53 e o valor patrimonial atual da empresa que é de R$ 28,56. E aplica então uma taxa de desconto de 15%, porque 15% de taxa de desconto é uma margem que eu dou aqui para o governo fazer merda. Não tem outra palavra que defina melhor isso. Então o governo ele coloca ali, elege um presidente da empresa apenas com cunho político, sem nenhum reconhecimento ou base técnica, e aí ele começa a tomar decisões que derrubam aqui suas margens, tanto bruta quanto líquida, suas receitas, e aí o mercado começa a precificar esses prejuízos. Então, essa é a margem que eu dou para empresas estatais. Para empresas privadas, eu aplico aqui uma margem de 10%. Então, aplicando essa taxa de desconto sobre o seu valor intrínseco, a gente tem o valor final intrínseco da empresa de R$ 39,20, em comparação com a cotação atual de R$ 23,10. A gente vai obter, então, a taxa, aqui uma margem de segurança de 70%. Vamos atualizar esse valor, que ao final do pregão foi atualizado, e agora está de R$ 23,23. Então, o que é que a gente vai perceber aqui é que a margem de segurança ela vai diminuir um pouco, mas nada tão grande, vai para 68%. E aí, vamos atualizar também aqui e atualizar aqui. E aí, o que é que a gente vai observar? Que existe uma enorme margem de segurança aqui para quando você adquire um papel da Petrobras. É como se você estivesse comprando um produto que vale aí R$100 e você estivesse recebendo um desconto de 68% sobre esse produto. Ou seja, você está recebendo baita de um desconto. Quando a gente observa, então, aqui, uma brincadeira que eu realizei, prevendo uma queda gigantesca aqui nos seus lucros, de até 40%. Então, nas cotações atuais, o que aconteceria se a Petrobras ela caísse seus lucros em 40%, qual seria o seu preço intrínseco? Então, prevendo essas quedas nos seus lucros, podem ver aqui que agora o lucro por ação é de R$ 6,90. A gente vai observar que ela seria cotada a R$ 30,06. Porém, aplicando aqui nossa margem de segurança, em comparação com a cotação atual, a gente vai observar que o preço intrínseco e com a margem aqui de segurança é de 29%. Então, ainda seria barata. Então, se os lucros caíssem, ela valeria ainda R$ 30,06, o que ainda você estaria comprando esse papel barato a 29% de margem de segurança. E aí, outra brincadeirazinha que eu fiz foi a queda de até 70% desses lucros. Então, hoje o lucro aqui da empresa está no topo histórico e eu simulando uma queda aqui de 70% dos seus lucros, quanto o papel valeria. Lembrando também que eu estimei aqui o pior valor patrimonial já registrado pela empresa. Então, a gente eu peguei aqui o pior valor patrimonial registrado pela empresa, ou seja, foi em 2015 e 2016, no auge da crise política do governo Dilma, somei e dividi por 2 e tirei a média. Então, temos aí o pior valor patrimonial já registrado pela Petrobras. E aí, o que é que a gente vai ter? Lucro por ação aqui de 83 centavos, R$4, e um valor patrimonial aí de R$19,50, a gente vai ter um preço do papel aí, um valor intrínseco de R$20,72, que se comparar com a cotação atual, você vai observar que é apenas uma diferença de 11%. Ou seja, você estaria vendo uma queda na sua carteira de apenas 11%, onde a gente observa quedas aí em carteiras normais de 20%,
30%. Então, uma carteira boa, com empresas boas, você observar uma queda de 20% é normal, existe crises e essas crises podem ocorrer dentro das empresas. Então, prevendo uma queda de 70% dos seus lucros, o papel ainda valerá com o seu preço intrínseco aí de R$ 20,72, você não estaria pagando tão caro por ele. Então, eu acho assim que os resultados da Petrobras não irão cair 70%, ou seja, esses resultados não irão despencar, mesmo com um governo aí desastroso no sentido aí de comando da Petrobras. Se cair, prevejo no máximo uma queda de 40% nos seus resultados, o que já seria uma queda bastante agressiva, e ainda assim estariam comprando papel barato e provavelmente ainda rendendo um dividendo próximo ali dos seus 10 a 12%. Então, investimos em empresas boas que pagam bons dividendos e empresas baratas. Nesse momento, a Petrobras está barata. Porém, é uma empresa que eu não tenho muito vontade de investir por ela se apresentar em um setor que os seus resultados, vocês podem ver aqui os seus lucros, eles são cíclicos, então às vezes ele vai cair, rapidamente no próximo ano sobe, depois cai novamente, sobe novamente, cai novamente, sobe, cai, despenca, e a queda sempre ela é bastante expressiva. Não é uma queda como, por exemplo, o Banco do Brasil, que possui um lucro aqui recorrente e, além de ser recorrente, previsível. Então temos aqui só um exemplo ilustrativo, 20 bi aqui de lucro líquido, depois cai para 18, depois volta para 22, depois cai para 20, depois cai para 19, volta para 23, 25. Então você vai ver uma queda nos lucros aí pontuais, onde você vê uma média aí de 20 bi de lucro. Petrobras não, você vê aqui, por exemplo, nesse ano de 2013 apresentou 23 bilhões de lucro e já no ano de 2014 você vai ver um prejuízo de menos 21 bilhões. Então, realmente, de fato, você tem que ter estômago para aguentar essa oscilação nos lucros e cotações seguem resultados. Consequentemente, as cotações da empresa vai também despencar e subir à medida que os lucros sobem e descem. Então é isso, pessoal. Lembrando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra e de venda, apenas aqui uma análise aqui sobre a empresa e do que o mercado está temendo aqui o que possa acontecer com ela e fazendo com que os preços da Petrobras desabem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço que se inscrevam no meu canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e até a próxima.